Ai. Então, gente, bom dia. Iniciei a gravação da nossa aula, tá? Hoje nós vamos conversar a respeito de salmoneloses, uma doença que acomete aí aves e seres humanos, né? Causando gastroenterite bastante grave, tanto nas aves quanto nos seres humanos e outros mamíferos, outros animais também. Por essa bactéria bem especializada em entrar na mucosa intestinal e nas aves causar septicemia, levando então a alteração em diversos órgãos, não somente na alça intestinal, tá? Então, o que é a salmonela, né? Então, a salmonela é uma bactéria. Essa bactéria que está mostrando, essas duas aí da figura, são salmonelas, né? Na microscopia óptica, a gente vê a salmonela desse jeitinho aqui. Ela tem esse monte de flagelos e fímbrias que ela usa para se movimentar e para penetrar nos enterócitos, tá? Essa outra imagem aqui embaixo é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, que permite a gente formar essa imagem 3D das bactérias e das células, né? Então, aqui a gente está vendo também a salmonela. Então, ela é uma bactéria que tem esse formato de bastão. Ela é gram-negativa, aeróbica ou anaeróbica facultativa. Isso significa que ela sobrevive tanto em ambiente que tem oxigênio, quanto em ambiente que é pobre em oxigênio, o que é bastante favorável aí para o desenvolvimento dessa bactéria em diferentes ambientes, né? E quando a gente fala lá em intestino, luz intestinal, a gente consegue imaginar que a quantidade de oxigênio que existe no ambiente intraluminal, dentro do intestino, ele é pobre em oxigênio, né? Então, muitas bactérias que a gente ingere, elas acabam morrendo também devido à ação do do pH estomacal, do pH intestinal, que é muito alcalino, por causa das enzimas que a gente secreta, por causa da baixa quantidade de oxigênio. Porque muitas bactérias são aeróbicas estritas, só sobrevivem em ambiente rico em oxigênio. Mas a salmonela, ela é anaeróbica facultativa também. Então, isso significa que ela tem uma facilidade, uma habilidade muito grande de sobreviver na luz intestinal, onde a concentração de oxigênio é baixa. Essas bactérias, nas aves, elas causam as doenças conhecidas por pulorose, tifo aviário e paratifo aviário. Quem são essas bactérias? Salmonella pulorum, pulorose, Salmonella gallinarum, o tifo aviário, e uma diversidade de outras salmonelas que causam a doença chamada de paratifo aviário. Todas essas bactérias, todas as salmonelas, têm potencial de causar toxinfecção em humanos. Toxinfecção por quê? Porque as salmonelas, elas produzem também toxinas. Toxinas que vão levar a gente a ter quadro de alterações hepáticas, levando a distúrbios como enjoo, falta de apetite, muitas vezes febre. E elas causam também a infecção, que é o quê? Elas infeccionam as alças intestinais, causando uma enterite, tá? Então, existe aí dados que mostram que ainda hoje, muitas das gastroenterites que acometem os humanos são causadas por salmonelas. Essas salmonelas, elas entram no nosso corpo principalmente através de alimentos de origem da agroindústria da avicultura, tá? Das aves. Então, vem na carne,
nos ovos, principalmente, associado, né, com o manejo inadequado dos alimentos que a gente faz em casa, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado sempre com esses alimentos de origem das aves e suínos também, porque podem vir contaminadas com salmonelas. Como que essas salmonelas invadem o corpo das aves e o nosso corpo, né? Isso aqui é em aves especificamente, tá? Então, a infecção ela se dá por via oral mesmo. Então, as aves também se alimentam das salmonelas e as salmonelas vão invadir o epitélio intestinal, causando uma gastroenterite intensa. Essa é a primeira fase da infecção, tá? Então, como que ela faz? Então, aqui a gente tem aqui do lado tem uma figura que eu achei de um artigo, esse artigo que está aqui embaixo, que eu achei bem legal, porque mostra como que as bactérias invadem os enterócitos. Então, ó, aqui a gente tem que chamar de lâmina própria, que é o quê? A parte interna, abaixo do epitélio intestinal. A gente tem o epitélio intestinal formado pelos enterócitos, pelas células caliciformes. E a gente tem a luz intestinal, onde o alimento está passando. Então, aqui a gente tem alimento passando. Alimento. E aqui a gente tem também as bactérias, que eventualmente essas aves entraram em contato. A salmonela, ela tem a capacidade de invadir o enterócito. Então, ela invade o enterócito. E dentro do enterócito, ela fica dentro de um lisossomo. Ela é endocitada e ela fica dentro de um lisossomo. E lá dentro desse lisossomo, o que ela faz? Ela começa a se multiplicar. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, até que chega um momento que ela vai querer, né? Ela ocupa grande parte da célula e ela induz a exocitose das bactérias que foram produzidas dentro da célula. E quando ela induz a exocitose, ela lisa o enterócito, ela destrói o enterócito. E aí a gente tem, nesse momento, a gente tem lise massiva dos enterócitos e perda de enterócitos. Logo, a taxa de absorção dos nutrientes cai na ave. Essas bactérias que são liberadas para a luz intestinal, elas podem ou voltar e reinfectar outras células, outros enterócitos, ou elas são liberadas nas fezes do animal, tá? Quando essas células, quando os enterócitos se rompem, existe uma grande liberação de interleucinas. Essas interleucinas, existem várias, né? Aqui no caso a interleucina 18, ela serve como fator quimiotáxico, a gente falou sobre isso ontem, para atrair células do sistema imunológico. Então, ó, quais são as células do sistema imunológico que essas interleucinas atraem? Heterófilos. O que são heterófilos? Os heterófilos são os neutrófilos das aves. Macrófagos e linfócitos T. Essas são as células que primeiro entram em contato com a reação com o local que está sendo infectado. Então, são os neutrófilos, né, os heterófilos das aves, macrófagos e linfócitos T. Uma vez que essa bactéria se replicou na célula, ela também tem a capacidade de, ao invés de ser eliminada na luz intestinal, ela passa para a lâmina própria, ela passa para o interior da alça intestinal, para o interior do corpo do animal. E aí ela causa uma infecção sistêmica, que é a septicemia. Então, elas vão se proliferar no meio intracelular, como eu coloquei aqui, né? Se proliferam no meio intracelular. E como elas estão no meio intracelular, por mais que o corpo dessa ave já tenha produzido anticorpos contra salmonela, os anticorpos não vão ser efetivos nesse momento de replicação intracelular. Por quê? Porque está dentro da célula. Dentro da célula, ela está protegida. Os anticorpos, eles estão dispersos no sistema sanguíneo, no sistema linfático e, eventualmente, no meio extracelular.
Mas se a bactéria está dentro da célula, os anticorpos não têm acesso a essa bactéria. Então, ela consegue, mesmo assim, se multiplicar nos enterócitos, se proliferar e causar infecção, mesmo em um animal que já tenha entrado em contato. Então, enquanto elas estão no meio intracelular, elas não são reconhecidas pelas imunoglobulinas. Somente após essa primeira infecção dos enterócitos, quando essas bactérias começam a passar para dentro do organismo, aí sim o animal conseguirá combater, por imunidade humoral, as bactérias que estão invadindo o corpo. Aqui tem uma outra figura que ilustra esse mesmo evento, só que aqui adiciona mais uma fase da infecção causada por salmonela. Então, essas figuras foram tiradas desse outro artigo aqui. Então, o que acontece? As salmonelas, elas têm o que são chamados de fatores de virulência. O que é um fator de virulência? É toda aquela característica da célula, da bactéria, que permite a ela se desviar do sistema imunológico, ou que facilita a infecção dessa bactéria no corpo do animal. Então, essas proteínas, que são os fatores de virulência associados a bactérias, vírus e fungos, nas salmonelas, são proteínas que estão contidas dentro de regiões do genoma que são chamadas ilhas de fatores de virulência. Calma aí, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Aqui, ó. Genes de ilhas de patogenicidade. Então, ilhas de patogenicidade de salmonelas. Aí tem várias ilhas de patogenicidade, ó. Isso aqui são ilhas, isso aqui é tudo ilha de patogenicidade. Então, são regiões do genoma da bactéria aonde estão presentes informações para transcrever proteínas que auxiliam as bactérias a causar infecção no organismo do hospedeiro. Então, aqui no caso, a gente tem esse primeiro fator de virulência que vai produzir uma proteína chamada T3SS. O que é esse T3SS? Aqui, ó, proteína STT. Induz alteração no citoesqueleto dos enterócitos e que fazem o quê? Transporta a bactéria para o interior da célula. Então, é através dessa proteína aqui que a bactéria, que a salmonela, consegue interagir com o citoesqueleto da célula, do enterócito, fazendo com que o citoesqueleto permita a replicação dessa bactéria no meio intracelular, né? Porque um corpo estranho dentro de uma célula, com certeza gera nela um processo, uma alteração da sua função normal. E com certeza a célula tenta eliminar isso. Mas essa bactéria, através desses fatores de virulência e essa proteína T3SS, que também é chamada de TTSS, essa proteína é um desses fatores de virulência que auxilia a bactéria a se replicar no meio intracelular, fazendo como? Desorganizando o citoesqueleto da célula e aí usando o metabolismo da célula para conseguir se replicar. Beleza. Aí o que acontece? Essas bactérias se replicam e aí elas são liberadas para a parte interna da alça intestinal. Uma vez na parte interna da alça intestinal, os heterófilos, os macrófagos, os linfócitos T, eles vão para essa região atraídos por interleucinas. Então, eles vão para essas regiões para combater a infecção. Só que daí o que acontece? Mesmo dentro das células do sistema imunológico, essas bactérias conseguem se replicar. E aí o que acontece? Os macrófagos, os linfócitos, eles são células que migram para outros tecidos do corpo, né? Então, uma vez que ele fagocita a salmonela e migra para outras partes do corpo do animal, ela está carregando essa bactéria para outras partes do corpo do animal. E chegando, por exemplo, no coração, essas bactérias vão causar lise desse macrófago, eventualmente, e vão infectar o coração. Chega no baço, infecta o baço. Chega no rim, infecta o rim. E assim sucessivamente.
Então, através do carreamento pelas próprias células do sistema imunológico, as salmonelas são capazes de causar, é dessa forma que as salmonelas causam a septicemia. Essa imagem aqui eu só trouxe para vocês porque eu achei ela muito bonita e ela mostra, o que ela está mostrando aqui? A presença das salmonelas no meio intracelular. Então, o que é essa imagem que eu estou mostrando? Isso aqui é uma imagem de microscopia de fluorescência. Então, vocês estão acostumados com microscopia óptica, né? A gente põe a lâmina lá no tecido e observa aquele tecido. É a mesma coisa que a gente está vendo aqui. Então, lembrem lá como que é a alça intestinal. A gente tem as vilosidades da alça intestinal. É isso que está sendo mostrado aqui. Isso aqui é uma vilosidade. Isso aqui é uma vilosidade pequenininha, que é outra vilosidade. Aqui também, tá? São as vilosidades das alças intestinais. Em verde, está sendo marcado aqui nessa imagem a caderina. Caderina é uma proteína que está presente na junção intercelular. É ela que forma as junções entre as células dos enterócitos. Não tem que ser tudo bem, as células dos enterócitos não tem que estar, do intestino não tem que estar bem unida, para evitar que bactérias passem pelo meio intercelular? A caderina é uma dessas proteínas que mantém as células ocluídas. E aí, o que vai acontecer? Quando a gente marca as células para caderina, a gente consegue ver bem a divisão de um enterócito com o outro enterócito. Então, essa proteína, ela delimita a região, o citoplasma de uma célula, de um enterócito. Em azul, marcado em azul aqui, a gente tem o DAP. O DAP é um corante que marca núcleo de células. Então, tudo que vocês estão vendo em azul aqui é núcleo celular. E em vermelho, foi utilizado um marcador, um anticorpo, que marca as bactérias, as salmonelas. E daí, nessa figura aqui, eles conseguiram mostrar certinho, ó, a localização das bactérias no meio intracelular. Então, aqui a gente tem as bactérias, ali a gente tem o citoplasma delimitado, e aqui a gente tem o núcleo da célula, por exemplo. Aqui do lado a mesma coisa. Aqui também, ó, mesma coisa, tá? Então, essa figura, além de ser uma imagem linda, isso aqui é muito difícil de fazer, sempre dá erro, o anticorpo não marca direito, a imunofluorescência não funciona muito bem. Então, essas imagens aqui, quando a gente vê essas imagens, pode ter muito respeito pelos pesquisadores, porque são imagens bem difíceis de serem obtidas e essa aqui tá muito bonitinha, tá? E mostra pra gente, então, a localização das bactérias no meio intracelular. Então, a partir do meio intracelular, essa danadinha se dissipa para a parte interna do organismo do animal, levando ao quadro de septicemia. Existem outros fatores de virulência nas salmonelas, além da proteína SSTT, que facilita a entrada dela no enterócito. Tem também fatores de virulência 2 aqui, que faz o quê? Inativa a NADPH oxidase. Então, o que é isso? Quando as células do nosso sistema imunológico vão combater uma infecção, elas começam, eu falei disso ontem para vocês também, elas começam a produzir espécies reativas de oxigênio e elas liberam essas espécies reativas de oxigênio no meio extracelular, justamente para conseguir degradar essas bactérias que estão presentes nessa região. Só que a salmonela, ela consegue inativar esse sistema de enzimas que produz as espécies reativas de oxigênio. Então, diminui a capacidade do sistema imunológico combater a infecção. Tem um fator de virulência 3 aqui. Confere resistência ao pH ácido. Então, além dessa bactéria resistir ao pH estomacal, ela também vai resistir aos fagossomos. O que são os fagossomos? A gente tem a endocitose da bactéria, ela fica dentro de uma vesícula. Normalmente, quando a célula endocita alguma coisa, ela vai fazer a fusão dessa vesícula junto com um lisossomo e vai formar um fagossomo. O que tem no lisossomo? No lisossomo tem diversas enzimas digestivas, né?
pH ácido, que vai fusionar com essa vesícula e vai causar a degradação daquilo que está lá dentro. Só que esse fator de virulência da salmonela faz com que ela resista ao pH ácido, tanto estomacal quanto do fagossomo. Então, ela resiste novamente a ser degradada, a ser destruída. E a gente tem fator de virulência 4 ainda, que é o quê? São diversos tipos de toxinas que são produzidas pelas salmonelas. Essas toxinas podem induzir tanto uma toxicidade hepática, uma intoxicação mesmo química no animal, quanto ela pode induzir, por exemplo, o aumento da secreção para a luz intestinal, fazendo com que a diarreia seja mais intensa. Só que, gente, a maioria dos estudos a respeito de salmonela são desenvolvidos em humanos e em camundongos. Faltam, então, estudos em aves, tá? Eu fui lendo esses artigos aí que eu tô trazendo para vocês e a maioria deles é em camundongo. Então, esse aqui é em camundongo. Isso daqui é uma revisão, mas a grande maioria dos trabalhos é em camundongo. Isso daqui, essa figura também é de camundongo. E o próprio livro que eu estou usando como base para montar as aulas também traz justamente isso daí, que faltam estudos de salmonelas em aves. A grande maioria é feita em camundongo. Então, para quem tem interesse nessa área, fica aí uma dica, né, de estudos a serem realizados. Bom, agora então eu vou começar a falar de cada uma das doenças. Então, a gente vou iniciar falando da pulurose. Pulurose que é causada pela Salmonella pulorum. Tem outra denominação para essa doença, que é a septicemia fatal dos pintainhos, tá? Por quê que chama assim? Porque atinge principalmente pintinhos. Então, aves jovens são as mais acometidas. E normalmente nas 3 primeiras semanas de vida. Pode causar mortalidade de até 100% das aves. Tamanha é a infecção que essa bactéria causa. A transmissão pode ser no sentido vertical. O que é no vertical? É a passagem da infecção que estava cometendo a ave reprodutora, passa para a gema do ovo e o pintinho já nasce infectado. E aí, por isso, essa mortalidade aqui de aves nas 3 primeiras semanas de vida. Então, se você tem... Diga, pode falar. Ela infecta, então ela consegue ser transovariana, aí ela, no caso, infecta também os folículos, então a maioria desses pintinhos, desses ovos, vão ter problema. Exatamente. Se a gente está falando de ovos que vão para incubação, né, para gerar pintinhos de um dia, para irem daí para granja de frango de corte, por exemplo, enquanto esses ovos estão lá na incubação, alguns já podem até se tornar inviáveis, então não nasce o pintinho. E aqueles que os pintinhos nascem, ficam extremamente fracos e já começam a morrer. Eu vou mostrar daqui a pouco umas imagens para vocês. Mas é isso mesmo. Infecção transovariana. Também é chamada de transmissão vertical, tá? E daí o que acontece? Como são os ovos que estão infectados, tem uma grande interferência aqui na incubação artificial. Por quê? Porque lá no início da instalação dessas incubadoras artificiais, ainda tinha-se muita incerteza se isso iria funcionar ou não. E aí, de repente, vinham lotes de aves e esses lotes de ovos, e esses lotes morriam todos os pintinhos. Então começaram a desconfiar que a incubação artificial não funcionava muito bem. Mas a verdade não era o problema da incubação, era um problema na ave, que a ave já vinha infectada com salmonela. E aí os pintinhos nasciam e morriam logo na sequência. Então foi aí um problema que teve que ser identificado no início aí da incubação artificial. Justamente porque causava alta mortalidade, muita refugagem, porque esses pintinhos não conseguem se desenvolver com o ganho de peso esperado, tá? Porque aqueles pintinhos que estão infectados, que vêm de mães ou pais, enfim, que vêm de mães infectadas,
Esses pintinhos, eles podem não morrer no início da vida e se tornarem aves portadoras. Então, é uma ave que ela tem um desempenho fora do esperado, mais baixo do que o esperado, que está no meio das outras aves da granja e está disseminando a salmonela, porque ela é portadora. Não ganha peso como deveria, mas tem a bactéria e fica disseminando na granja e espalhando para as outras aves, tá? Então, a gente acaba tendo, com isso, uma infecção de outras aves do ambiente por causa desses animais portadores. Controle. Como que a gente faz, então, o controle para a gente evitar que a salmonela entre na granja? A principal forma de controle é testar os animais reprodutores. Então, você pode iniciar a análise desses reprodutores através de testes sorológicos. O que é isso? É um teste que você coleta o sangue da ave, do reprodutor, você vai misturar esse sangue junto com anticorpos, isso vem em kits de teste sorológico já prontos. Você pega a amostra de sangue, você mistura com esses reagentes e isso vai te dar o resultado se aquela ave entrou ou não em contato ao longo da vida dela com a salmonela. Esses testes sorológicos, eles identificam anticorpo contra a salmonela, tá? Só que o que acontece? Os testes sorológicos para salmonela, eles não são específicos, ou seja, qualquer salmonela que a ave tenha entrado em contato na vida dela, nesses testes sorológicos vai dar positivo. Não interessa se é Pulorum, se é Gallinarum, se é Tiffinurium, se é Enteritidis, não interessa o tipo de salmonela, vai aparecer como positivo. E daí você não vai conseguir assim dizer, não, essa ave tem pulorose, ou essa ave tem tifo aviário, paratifo aviário. Você não consegue dizer especificamente. Para você conseguir dizer especificamente qual é a salmonela que está presente na ave, você tem que partir para testes de isolamento bacteriano e, posteriormente, teste de bioquímica bacteriana. Através dos testes bioquímicos, vocês devem ter feito lá na microbiologia, talvez, não tenho certeza. Mas esses testes bioquímicos vão permitir a gente ver, não, essa cepa aqui, essa bactéria aqui, ela degrada lactose. Essa bactéria aqui não degrada lactose. Então essa aqui é gram-negativa, tem flagelos e ela degrada lactose. Daí você vai ver numa tabela e você vai saber especificamente qual é a bactéria que tem todas essas características e degrada lactose. E assim vai, tá? Para você conseguir identificar exatamente qual é a espécie de salmonela que está infectando a ave. Então, para uma testagem de reprodutores, para você saber se ele tem salmonelose ou não, teste sorológico, ok. Porque daí você vai ver se ele tem anticorpo ou não contra a salmonela. E isso diz para você que o reprodutor tem salmonela. Tem salmonela? Você deve eliminar o reprodutor da sua granja. Por quê? Você não sabe quantos pintinhos que essa reprodutora vai produzir já infectados com salmonelose, tá? Então essa é a principal forma aí de controle das salmonelas, teste dos reprodutores e eliminação dos reprodutores quando identificados positivos. Daí eu trouxe aqui em tabela para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar. Então olha só, características da salmonela pulorum. Então quais são os hospedeiros naturais? São aves, todos os tipos de aves, inclusive aves selvagens, tá? E as aves leves, ou seja, aquelas que não são aves de corte, que são aves leves para produção de ovos, elas são mais resistentes à salmonela pulorum, tá? Então existe aí uma diferença genética entre os animais. Idade em que as aves são mais acometidas, 3 primeiras semanas. Agora, muito importante aqui é essa questão dos portadores. Para a salmonela pulorum, isso acontece muito.
Então, o animal se infecta, ele não tem o desempenho de ganho de massa corporal esperado e ele continua transmitindo isso dentro da granja, tá? Então, animais portadores é muito importante aqui. Transmissão. Como que essa bactéria se dissemina na população? Transovariana é o principal, mas a gente tem canibalismo, então uma ave morre lá no galpão, ninguém sabe por quê, ela ficou muito tempo lá, as outras aves vão comer ela. Pronto, transmitiu para todo mundo. Fômites, então bebedouro, cama, ração contaminada, ração das aves às vezes vem com produtos de origem animal. Esses produtos de origem animal podem vir contaminados com salmonela. Então tem que tomar muito cuidado com a produção da ração, a qualidade do ambiente onde essa ração é produzida. E além dos fômites, ainda o pessoal, as pessoas que vão e vêm, muitas vezes saindo de uma granja e entrando em outra granja, sem passar pelos procedimentos de asepsia, de limpeza. Essa pessoa está carregando salmonela no seu vestuário, no seu sapato. E aí ela leva de uma granja para outra a bactéria. Quais são os sinais clínicos das aves que são acometidas por Salmonella pullorum? São sinais clínicos gerais, que mostram que a ave está desviando energia para combater uma doença, ao invés de usar a energia para o seu desenvolvimento corporal. Então, os pintinhos, né, vão apresentar sonolência, amontoamento, fraqueza, não tem apetite, penas ficam arrepiadas, as asas ficam caídas do lado do corpo, ele está fraco. As cristas podem ficar mais pálidas. E uma característica da diarreia, causada pela pullorum, é que a diarreia é branca, tá? Marcando a cloaca dos pintinhos com uma marca mais esbranquiçada, tá? Então, assim, são sinais clínicos bem gerais, que não são específicos dessa doença, a não ser quem tem experiência em identificar essa diferença de coloração nas fezes, tá? Mas, assim, são sinais clínicos gerais e inespecíficos. Na necropsia, o que a gente vai encontrar? Pontos brancos espalhados pelo corpo do animal, que são pontos de necrose. Então, aonde a salmonela chega, no órgão que ela chega e se instala, ela causa necrose do órgão. E daí a gente encontra pontos brancos espalhados pelos órgãos do animal. Então, a gente encontra no coração, no pulmão, no fígado, no baço, nas alças intestinais, no mesentério, e assim, no músculo, tá? E assim sucessivamente. Diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico? A suspeita clínica vem com base na idade em que as aves são acometidas, porque as aves mais jovens são acometidas pela pulurose. Mas a confirmação do diagnóstico só vem através do cultivo de bactérias e identificação do agente patogênico. E de onde você pega essas bactérias? Você pode pegar do cólon do animal, um swab do cólon do animal, ou você pode pegar dos órgãos que estão acometidos, então de coração, de fígado, baço, enfim. Tratamento. Existe tratamento? Existe, com antimicrobianos, mas é altamente não recomendado. Por quê? Porque quando você trata o animal, você vai eliminar aquelas bactérias que estão no meio extracelular. As bactérias que estão no meio intracelular, dentro de macrófagos, de heterófilos, dentro de linfócitos T, dentro dos enterócitos, você não vai tratar. E aí, o que você faz na granja? Você trata, você vê que os animais começam a se recuperar, o ganho de peso volta ao normal, e aí você pensa, bom, tá todo mundo bem, né? Para de tratar. O que vai acontecer dali a um tempo de novo? Podem me responder? Vai voltar de novo, tudo de novo. Exatamente. Volta tudo de novo. Porque essas bactérias continuam dentro de algumas células, né? Então, elas voltam a se proliferar e a acometer o animal de novo. Então, não é recomendado fazer tratamento dessas aves, tá?
tem que tomar cuidado com a origem dos ovos que você está comprando. Vai causar uma grande perda se você comprar ovos ou pintainhos, né, pintinhos que estão infectados, você vai ter perda naquele lote de animais. Não vai ter jeito, tá? Controle, então. Biosseguridade, o que é biosseguridade? Todos aqueles protocolos de limpeza, desinfecção, organização do ambiente, para que, uma vez que uma salmonela eventualmente esteja por ali, que salmonelas estejam por ali, você consiga eliminar dos fomites, pelo menos. E muita atenção na origem desses ovinhos e na origem desses pintinhos. Então, muita atenção da granja reprodutora da qual os seus animais são provenientes, tá? Então, salientar isso daí. Então, essas são algumas imagens de animais que foram afetados pela Salmonella pylori. Então, observem. Alças intestinais apresentando pontos. Mesentério com pontinhos brancos. Baço com pontos brancos. Olha esse coração. Coração completamente recoberto por um tecido granulomatoso. Isso aqui é fígado. Fígado completamente cheio desses pontinhos brancos. Tá? Isso é causado pela septicemia que a salmonela desenvolve nos animais. E aqui uma imagem dos pintinhos, ó. Pintinho com a bundinha suja, com a cloaca suja. Pintinho fraco, sentado, prostrado. Olha a asa dele, a asa caída. O olhar dele, ele não tá nem com o olho aberto, ele tá com o olho fechado, porque ele tá completamente fraco, tá? Então, esses pintinhos já nascem sem energia, porque estão combatendo uma infecção. E daí, esses órgãos aqui, por exemplo, fígado de ave, coração de ave, isso daqui vai ser completamente descartado, né? O animal que está cometido por salmonela, uma vez identificado órgãos assim, a carcaça é descartada, porque isso pode estar na musculatura. E o problema de ter um animal desse infectado na linha de abate é que o equipamento fica contaminado. Então, você tem um risco enorme de estar contaminando outras carcaças. Então, a salmonelose ela é altamente controlada dentro das granjas para evitar justamente todos esses problemas de perda no desenvolvimento do animal e depois lá na hora do abate. Outra doença causada por salmonela, tifo aviário, causado pela salmonela gallinarum. Altamente patogênica para aves de qualquer idade, mas é mais comum em aves adultas, causando perdas aí de até 80% das aves do plantel ou da granja. Controle. Como que a gente controla essa doença? Eliminando aves afetadas. Como que a gente seleciona as aves afetadas? Através de provas sorológicas, aquela que eu descrevi anteriormente para vocês. E a identificação do tipo de bactéria através das provas bioquímicas de isolamento e provas bioquímicas das bactérias. E, além disso, medidas de biossegurança. Então, limpeza e desinfecção do ambiente também. Então, novamente, aquela tabelinha com as mesmas informações. Quais são os hospedeiros naturais? Aves, todas as aves. Idade, vai acometer as aves em qualquer idade. Transmissão, através de fomites contaminados, outros animais na granja contaminados e canibalismo. Vejam que a gente não tem uma diferença aqui muito grande da pylori. A diferença talvez é a idade. Sinais clínicos: ave quieta, prostrada, sem apetite, queda na postura e a diarreia que tem uma coloração um pouco diferente, descrita na literatura como amarelo esverdeada ou esverdeada, tá? Mas de sinais clínicos, de novo, inespecíficos. Na necropsia, o que a gente vai encontrar? Aqui os autores citam uma diferença que é a Salmonella pylori, ela não causa uma inflamação intestinal tão intensa quanto causa a Gallinarum.
Então, quando você vai fazer a necropsia, você conseguirá identificar a mucosa intestinal mais espessada com a infecção por Gallinarum do que com a Pulorum. E aumento de 4 vezes no tamanho de baço e fígado. Além disso, vai aparecer os mesmos pontos necróticos, pontos brancos necróticos em todos os órgãos, porque ela também causa septicemia. E o fígado pode se apresentar com uma coloração esverdeada, amarelada, devido a essa infecção, essa preferência que a bactéria tem por esses órgãos, fígado e baço, que são os órgãos que têm muita irrigação, muitas células do sistema imunológico presentes ali. Então, acaba que essa bactéria se instala com mais intensidade nesses órgãos. E aí, ela causando a destruição do fígado, ou a alteração do metabolismo hepático, ela altera a coloração do fígado também. E o fígado adquire essa cor esverdeada porque existe uma alteração da liberação da bile. O ducto biliar, não o ducto biliar, a contração biliar, ela fica comprometida. E aí a gente tem acúmulo de bile e essa bile começa a se acumular dentro do fígado e depois dentro do sistema circulatório do animal, enfim, a bilirrubina. E aí a gente tem uma alteração da coloração do fígado desse animal. E da mesma forma aqui, a Pulorum causa um monte de pontos brancos em vários órgãos. O diagnóstico. Tem os achados clínicos, que vão te induzir a pensar em salmonela. Achados anatomopatológicos, como o aumento de baço e de fígado, que são mais proeminentes na Gallinarum. Mas a confirmação mesmo, diagnóstico só com os exames laboratoriais. Tratamento, mesma coisa. Você pode tratar com antimicrobiano? Pode, mas você vai fazer o mesmo efeito. Vai permanecer bactéria dentro de células do sistema imunológico que não vão sofrer efeito dos antimicrobianos. Você vai tirar o tratamento quando os animais retornarem a índices zootécnicos adequados, e aí você vai ver que vai voltar a doença nos animais. Então, não é recomendado o tratamento. Controle, da mesma forma, biosseguridade. Origem dos ovos, desinfecção e limpeza adequada do ambiente. Aqui tem algumas imagens de aves acometidas pela Gallinarum. Então, ó, coração aqui em cima, com pontos brancos de necrose. Esse fígado aqui tá com pontos hemorrágicos. Observem que dá pra gente ver uma diferença de coloração entre as partes do fígado. Esse fígado tá com volume aumentado. Deixa eu ver se eu trouxe a foto aqui. Não trouxe, tá. Mas a gente consegue ver que a borda do fígado, ela tá espessada. Se vocês verem, ele fez, o necropsista aqui, fez até cortes no fígado, justamente para ver que esse fígado, ele faz uma extrusão, ele se projeta para fora porque ele tá edemaciado. Isso que vocês estão vendo aqui embaixo, esse aglomerado de coisas aqui, isso aqui é o ovário das aves. Aqui está em uma outra imagem, o ovário. O que acontece no ovário? Encontram cistos de ovócitos que não foram ovulados ou que degeneraram lá dentro. E o ovário está repleto dessas células mal formadas. Então, a produção, a postura de ovos cai muito nesses animais. Aqui embaixo tem o coração. Isso aqui é coração, então com vários pontos mais esbranquiçados, que são pontos de necrose, igual esse coração aqui. E o baço. Então, o baço, além de estar aumentado, também apresenta pontos brancos, que são pontos de necrose causados por essas bactérias. E a última doença causada por salmonelas é o paratifo aviário. Então, existem diversas outras espécies de salmonelas. Eu trouxe algumas aqui, a Enteritidis e a Typhimurium. E existem outras espécies. Essas salmonelas, elas causam uma doença semelhante. Então, elas são enquadradas, todas as salmonelas, no paratifo aviário. Mais comumente, acomete aves jovens, mas pode acometer adultas. Quadro sintomatológico semelhante à pulurose. Tá escrito errado aqui, né?
Da infecção intestinal, da mesma forma, vai causar septicemia e vai infectar baço, fígado e coração. E aqui é interessante porque essas outras salmonelas, elas podem entrar na granja através de outros animais, como répteis e mamíferos, os roedores, por exemplo, né? Então, uma vez que você tem a granja, que é um pouco desprotegida, que ela é só telada, que permite o acesso, muitas vezes até de outras aves dentro da granja, você tem a chance de trazer do ambiente externo para dentro a salmonela por esses animais aí, por esses roedores, pelas aves, por répteis, tá? Então, até para quem for trabalhar com animais selvagens, isso aqui é uma coisa que tem sempre que avisar os criadores de répteis, porque os répteis têm salmonela, têm salmonelas. Então, lagartos, que mais? Sei lá, sapos, sei lá o que as pessoas criam aí de répteis, eles. E anfíbios também, o sapo, eles têm salmonela. Então, é uma coisa que a gente tem que lembrar de falar. Sempre que manipular esses animais, tem que lavar a mão, porque senão você pode desenvolver uma gastroenterite por salmonelose do seu bichinho de estimação. E também causa transmissão, também faz transmissão vertical. Então, faz a transmissão vertical, esse animal pode ser portador, ele não vem a morrer no início da vida, mas ao longo do tempo você percebe que esse é um animal que não ganha peso adequadamente. Porque a energia está sendo desviada para combater a infecção. Então, hospedeiros naturais. Como são várias espécies de salmonelas, são várias espécies de animais que contêm a salmonela, incluindo o homem. Idade mais comum em animais jovens, mas pode acometer adultos. Transmissão vertical e horizontal, então passa através do ovo e passa de um animal para o outro. De que forma? Forma oral, então ingestão, cloacal, porque essas bactérias elas se movimentam, então encontrou em contato com a cloaca, migra através da cloaca para dentro do sistema gastrointestinal e aí causa infecção. Via inalatória, então algum animal está se mexendo e levanta poeira no ambiente, isso entra na mucosa nasal, essas bactérias migram até a orofaringe, é deglutida e entra no trato gastrointestinal. Através da mucosa ocular, causando ali uma conjuntivite, uma alteração local, e a partir da mucosa ocular, septicemia. Então, as salmonelas, elas são bem danadas, elas têm várias formas de entrar no corpo dos animais. Sinais clínicos gerais também, prostração, pena arrepiada, asas caídas, amontoamento, diarreia. Necrópsia. Necrópsia pode ter um quadro agudo, que o animal rapidamente vai a óbito, mas em um quadro prolongado, e aí não aparecem alterações orgânicas, quando essa morte é causada muito rápida, mas em um quadro que se prolonga, que o animal consegue inicialmente combater essa infecção, o que você vai encontrar na necrópsia? Enterite severa, então você vai ver que as alças intestinais estão edemaciadas e o conteúdo luminal ele é inflamatório. Você consegue ver fibrinas, né, fibras, agregados de proteína na mucosa intestinal, que são as fibrinas, que vêm de um exudato ali, de uma filtração do sangue que passa para a luz intestinal, e aí a gente vê essas fibras de proteínas na luz intestinal. Você pode ver pontos de necrose intestinal, então pontos hemorrágicos, pontos de necrose. O baço e o fígado se apresentam congestos, com aumento de volume também, e pontos de necrose, da mesma forma que as outras. E o diagnóstico, como que se faz então? Identificação do agente patogênico. Não tem jeito, tem que identificar quem é o agente patogênico para você poder dizer qual é a doença. Tratamento, mesma coisa. E controle, biosseguridade e atenção nas aves reprodutoras, tá? Então, gente, de uma forma
bem geral, bem ampla, né? O que caracteriza salmonelas na avicultura? Então, elas causam, inicialmente, enterite, que vai levar a um quadro de septicemia, que tem como evolução um quadro de septicemia. As aves jovens são mais acometidas, mas as adultas também podem ser. Tratamento não é indicado, a gente tem que eliminar os animais que estão infectados, porque uma vez que a gente trata, a gente cria aves portadoras dessa doença. Melhor forma de controle: biosseguridade, limpeza e desinfecção do ambiente, cuidado com limpeza de fômites, cuidado com o trânsito de funcionários entre granjas distintas e reprodutores sadios. Então, tem que encontrar a fonte dos seus animais, tem que ser de uma granja certificada livre de salmonela. Infecção é indistinguível através dos sinais clínicos, então a necrópsia e os testes sorológicos auxiliam a identificar a infecção por salmonela, mas exatamente qual o tipo de salmonela que está afetando a granja, só através do isolamento e identificação do agente patogênico, tá? E daí tem que entrar nos testes bioquímicos para você conseguir identificar qual é o agente patogênico. E são zoonoses, né? Então, a gente tem que ter aí muito cuidado quando estivermos trabalhando em granjas, para eliminar esses agentes do ambiente e das aves, justamente porque a gente pode estar entregando um produto de má qualidade no mercado. Dúvidas, gente? Olha essas galinhas, que lindas. Maravilhosa. Tem dessas, Thalissa? Dessa não, provavelmente a minha mãe dá um jeito de ter. Elas são muito fofinhas. A mãe só tem aquelas de botinha e as normal. De botinha, que fofo. Ai, ganso também, ela inventou de comprar agora. Então, ganso, peru, codorna, eles também podem pegar salmonela. Então tem que tomar cuidado. Gansos, perus. Hã? Não, pensei alto, prof, desculpa. Ah, tá. Tudo bem, gente? Vou parar a gravação então?